Você sabia que há palavras na Bíblia que têm o poder de curar o que a medicina não pode tocar? Quando a alma se sente quebrada, quando o corpo não responde e a ciência fica sem respostas, ainda resta uma fonte inesgotável de esperança, a palavra de Deus. O Salmo 107:20 declara: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Essa não é apenas uma afirmação poética, é uma verdade espiritual profunda que transformou vidas inteiras. Hoje veremos como 3 salmos específicos podem atuar como um bálsamo divino para o coração, a mente e o corpo. Vamos te mostrar como aplicá-los na sua vida diária para receber uma cura integral vinda do alto. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você quando os médicos não têm mais nada a dizer? Desde tempos antigos, o ser humano busca respostas para sua dor. Quando o corpo se enfraquece, quando a alma se esgota e a ciência parece atingir seus limites, ainda resta um recurso que nunca perde seu poder: a palavra viva de Deus. Nas Escrituras, encontramos promessas que não apenas consolam, mas transformam, salmos que não apenas acalmam, mas restauram. Um dos mais reveladores declara: Ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Salmo 107:20. Esse versículo não é poesia vazia nem uma expressão simbólica de esperança. É uma afirmação contundente do poder real que reside nas palavras que saem da boca de Deus. Muitos leram esse salmo sem compreender a profundidade de sua mensagem, porque não se trata de uma cura genérica nem de uma ajuda parcial. O que Deus promete aqui é uma intervenção total, desde a raiz do sofrimento até suas manifestações mais visíveis. Quando diz que enviou sua palavra, está falando de um ato deliberado, específico, projetado para alcançar o que nenhuma medicina pode tocar: o espírito humano ferido, quebrado, preso na desesperança. Ao longo das Escrituras, vemos como essa palavra não é um texto morto. Ela é ativa, poderosa, afiada como uma espada de 2 gumes, capaz de discernir os pensamentos mais profundos e de cortar com precisão onde a doença criou raízes. Há momentos em que o diagnóstico parece final, o médico dá seu veredicto, os sintomas não cedem, o corpo se rende. Mas é exatamente ali, na fronteira entre o impossível e o divino, que o poder da palavra se manifesta com maior força. Em 2 Reis 20 é relatada a história do rei Ezequias. Gravemente enfermo, ele recebeu uma palavra devastadora do profeta Isaías: Põe tua casa em ordem porque vais morrer, não te recuperarás. Tudo parecia concluído. No entanto, Ezequias se voltou para a parede, orou com lágrimas, e então Deus lhe enviou outra palavra, uma palavra diferente, uma palavra de vida. Ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, vou te curar. 2 Reis 25. O que mudou a situação não foi um novo tratamento, mas uma nova palavra saída do coração de Deus. Esse padrão se repete uma e outra vez na história sagrada. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, o centurião se aproximou de Jesus para pedir cura para seu servo. Ele não precisou de uma visita, nem mesmo de um toque físico. Disse algo que tocou o coração de Cristo. Dize apenas uma palavra e meu servo será curado. Mateus 8:8. Jesus se maravilhou com essa fé, e o milagre aconteceu exatamente como o centurião creu. Apenas uma palavra bastou, não uma palavra qualquer, mas a palavra que sai de Deus mesmo. Porque quando Deus fala, o universo obedece. Quando Ele declara cura, nenhuma enfermidade pode resistir. E se isso foi verdade para o centurião, também é verdade para nós hoje, porque a palavra não perdeu sua validade. Hebreus 3:8 afirma sem ambiguidade: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que Ele fez antes, pode fazer agora. A Bíblia não é um livro antigo com relatos interessantes. É um manual vivo de intervenções divinas. Um mapa de cura escrito pelo próprio autor da vida. Cada salmo não é apenas um poema, é uma receita celestial projetada para tocar o que nenhum especialista humano pode restaurar. Em momentos de dor profunda, o Salmo 32 se torna um clamor de fé. Senhor, meu Deus, a ti clamei e tu me curaste. Aqui não há fórmulas complicadas, apenas um clamor sincero, uma direção clara e um resultado sobrenatural. O salmista não diz, me senti melhor ou encontrei consolo. Ele diz, tu me curaste. Assim, direto, contundente.
A cura que Deus oferece não é parcial nem temporária. É uma cura que toca a raiz, que arranca a amargura, que purifica o sangue, que clareia a mente, que restaura a célula, o coração, a esperança. Mas para experimentar esse tipo de cura, é necessário um passo decisivo: crer que a palavra não é teoria, que o que está escrito tem o mesmo poder de quando foi pronunciado pela primeira vez. Em Provérbios 4, 20 e 22, o Espírito Santo nos revela um segredo profundo. Filho meu, atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Não diz apenas para a alma, nem apenas para o espírito, diz para todo o corpo. Isso significa que os versículos que saem do coração de Deus podem alcançar as articulações, os órgãos internos, os sistemas que hoje estão debilitados. Sua palavra é remédio, mas não qualquer remédio. É um remédio eterno, sem efeitos colaterais, sem erros de diagnóstico, sem contraindicações. Há testemunhos de pessoas que, após receberem o pior diagnóstico, começaram a proclamar os salmos com fé, dia após dia, não como um ritual, mas como um ato de guerra espiritual. Um desses casos é o de uma mulher que havia sido desenganada por um câncer terminal. Em vez de se render, ela abriu sua Bíblia e se agarrou ao Salmo 118, 17. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Cada manhã, ela o repetia. Cada noite, ela orava. Com o passar do tempo, seu corpo começou a responder. A medicina não tinha explicação. Os médicos falaram de uma remissão espontânea, mas ela sabia a verdade, a palavra havia feito o que a ciência não podia. Em Ezequiel 37, encontramos uma cena impactante, um vale cheio de ossos secos, ossos mortos, sem vida, sem esperança. Mas então o profeta recebe uma instrução divina, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E algo aconteceu. Ao som da palavra, os ossos começaram a se unir, os tendões e a carne se formaram, e veio vida sobre o que estava absolutamente morto. Essa visão não é apenas um símbolo de restauração nacional, é uma verdade espiritual sobre o que a palavra pode fazer na sua vida hoje. Se a doença consumiu suas forças, se sua alma está vazia, se sua fé está desgastada, você não precisa de algo novo. Você precisa ouvir, proclamar e abraçar a palavra de Deus como seu único remédio. Quando Davi fugia de seus inimigos e sua saúde se quebrava por dentro, ele não buscou primeiro uma solução externa. Ele escreveu no Salmo 6:2: Tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou enfermo. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ele sabia que havia um médico superior, um que não precisa de bisturi nem receita, um que opera no silêncio da alma, no canto oculto da dor, onde ninguém mais pode alcançar. Esse médico é o Senhor, e assim como Davi clamou, como o centurião creu, como Ezequias orou, hoje também nós podemos abrir nossa boca e declarar que a palavra de Deus é mais que suficiente. É o único tratamento que nunca falha. É a única mensagem que, quando recebida com fé, transforma a tristeza em alegria, a fraqueza em força e a doença em testemunho. A palavra é remédio, mas não um remédio passivo. É um remédio que combate, que se levanta como espada, que derruba fortalezas, que dissolve tumores, que purifica o sangue, que fortalece o coração fraco. No Salmo 103, somos lembrados de que é Deus quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades, não algumas, não as mais leves, todas, porque quando Deus intervém, Ele o faz por completo. Muitos tentaram separar a fé da saúde, mas na Bíblia ambas estão profundamente conectadas. Jesus, em várias ocasiões, vinculou a cura com a fé do enfermo. Tua fé te salvou, disse ele à mulher com fluxo de sangue, Marcos 5:34. Não foi a multidão, não foi o manto, não foi a casualidade, foi a fé dela. Essa fé nasce ao ouvir a palavra e se fortalece ao declará-la, ao abraçá-la, ao vivê-la como verdade absoluta. Porque a fé não é apenas crer que Deus pode, mas estar convencido de que Ele já falou e, portanto, acontecerá.
Se você chegou até aqui carregando um diagnóstico, uma preocupação, uma dor física ou emocional que não vai embora, o convite é claro, volte à palavra. Mergulhe nos salmos como se fossem seu único remédio. Não os leia como poesia, proclame-os como decretos, declare-os como verdade, respire suas palavras como o sopro do céu. Porque em cada versículo há vida, em cada linha há poder, em cada promessa há uma cura esperando ser ativada pela sua fé. E quando tudo parecer silêncio, lembre-se do que disse o salmista no Salmo 119:50. Este é o meu consolo na aflição, que a tua promessa me dá vida. Isso é o que a palavra é vida. Vida para a alma cansada, vida para o corpo desgastado, vida para o espírito ferido. Você não está sozinho. Deus já enviou sua palavra. Agora só falta que você a receba com fé e veja como começa o processo de cura que ninguém mais pôde oferecer. Há feridas que não sangram, dores que não aparecem em nenhum exame médico, correntes que não podem ser vistas, mas que aprisionam a alma. O corpo pode parecer forte, a voz pode soar firme, mas dentro de muitos corações se escondem prisões emocionais que paralisam, debilitam e destroem lentamente. Ansiedade, culpa, tristeza, pensamentos que não param, memórias que ferem. Esses são padecimentos tão reais quanto qualquer doença física, mas muitas vezes ignorados até por quem os sofre. A Bíblia, no entanto, não os ignora. Deus conhece o interior do ser humano, conhece cada lágrima não derramada, cada carga oculta sob um sorriso. E para essas aflições internas, os salmos foram dados como antídoto divino. No Salmo 34:18, uma verdade poderosa é revelada. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Esse versículo não é uma simples expressão de consolo, é uma declaração do lugar exato onde Deus opera. Ele não age à distância, não espera que a alma se recomponha antes de se aproximar. É precisamente no ponto de ruptura emocional que sua presença se torna mais intensa. E nesse encontro a palavra falada por ele se torna um bálsamo, um unguento que penetra o mais profundo do coração e começa a curar o que parecia inalcançável. Os salmos não foram escritos em momentos de estabilidade emocional. Muitos deles nasceram em meio ao caos, à perseguição, à rejeição, à solidão. Davi escreveu desde cavernas, desde o exílio, desde a traição. E em cada uma de suas palavras, pode-se perceber o eco da alma humana clamando por socorro. Quando ele diz no Salmo 42:11, por que te estás abatida, ó minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, ele dá voz a uma angústia que não é física, mas interna. Mas ele não fica na queixa. Ele declara uma direção, ordena a sua alma que espere, que confie, que olhe para o alto. Essa é a função restauradora dos salmos, redirecionar a alma para a fonte da vida. Nas Escrituras, não há separação entre o espiritual e o emocional. O quebrantamento do coração é tão sério quanto uma ferida aberta, e suas consequências podem ser devastadoras. O Salmo 143 é um exemplo claro desse tipo de oração. Desfalece em mim o meu espírito, o meu coração está atônito dentro de mim. Assim o salmista expressa seu estado emocional, não com vergonha, mas com clareza. Mas o mais importante não é o reconhecimento da dor, e sim o que ele faz a seguir. Volta-se à memória dos atos de Deus, medita em suas obras e estende as mãos em oração. E nesse processo a alma que estava desfalecida começa a ser fortalecida. Esse modelo se repete em várias ocasiões. A restauração emocional não é instantânea, mas é possível. A palavra não atua como um analgésico passageiro. Trabalha como um cirurgião que sabe exatamente onde tocar. O Salmo 6, por exemplo, começa com uma súplica: tem misericórdia de mim, Senhor, porque estou enfermo. Mas ele não se refere a uma doença corporal. Mais adiante diz: minha alma também está muito perturbada. É um reconhecimento claro de que há feridas internas que precisam de intervenção divina. E ao longo do Salmo, o clamor se transforma em confiança, o gemido em certeza, a súplica em declaração. O Senhor ouviu o meu clamor, o Senhor aceitou a minha oração. Muitos vivem prisioneiros de emoções que não conseguem explicar
uma tristeza sem causa, uma angústia persistente, uma insegurança que parece vir de lugar nenhum. Os salmos não apenas identificam esses estados, mas oferecem um caminho para confrontá-los e superá-los. O Salmo 55:22 nos instrui: lança o teu fardo sobre o Senhor, e ele te susterá. Não permitirá que o justo seja abalado para sempre. Aqui, apresenta-se uma ação clara: lançar o fardo, soltá-lo, depositá-lo sobre alguém que tem a força e o desejo de nos sustentar. Essa ação não é simbólica, é um ato espiritual de libertação. E os salmos, quando proclamados com fé, funcionam como essa ponte entre a dor interna e a paz que só Deus pode dar. Uma característica singular dos salmos é que eles não oferecem soluções superficiais, não evadem o sofrimento, não maquiam a tristeza. Permitem que a alma se expresse com total transparência. No Salmo 38, Davi expressa: estou encurvado, estou muito abatido, ando enlutado o dia todo. Aqui não há negação da emoção, mas reconhecimento total. Mas no mesmo salmo ele diz: Senhor, diante de ti estão todos os meus desejos, e o meu suspiro não te é oculto. Essa declaração muda a direção do sofrimento. Em vez de reprimi-lo ou escondê-lo, ele o leva a Deus. E é nesse ato de exposição sincera diante do trono que a cura começa. A cura emocional que vem dos salmos não depende do tempo nem do lugar. Pode acontecer em meio ao choro, numa noite de insônia, num momento de desespero, porque o poder não está nas circunstâncias, mas no conteúdo vivo da palavra. O Salmo 61:2 diz: desde o fim da terra clamo a ti, quando o meu coração desmaia, leva-me para a rocha que é mais alta que eu. Essa oração expressa uma rendição profunda, reconhece a insuficiência humana e clama por um lugar de estabilidade superior. Essa rocha é Cristo, e os salmos conduzem a alma diretamente a Ele. O sofrimento emocional muitas vezes se manifesta em silêncio. Não grita, não se mostra, mas se instala como um peso constante. A Bíblia não o ignora. O Salmo 88 é um dos mais intensos em relação à dor interna. Estou contado entre os que descem ao sepulcro, sou como um homem sem força. As palavras refletem uma desesperança profunda. Mas mesmo ali, na escuridão, o salmista continua se dirigindo a Deus. Não deixa de orar, não deixa de clamar, não corta a comunicação. Esse é um princípio-chave na restauração emocional. Enquanto houver oração, há conexão, e enquanto houver conexão, há esperança de cura. A profundidade emocional dos salmos não está em sua linguagem poética, mas em sua capacidade de captar o sofrimento humano com precisão divina. Eles não se limitam a descrever a dor, enfrentam-na com fé. O Salmo 13 abre com uma pergunta que ressoa em muitos corações: até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? A sensação de abandono é uma das dores mais agudas da alma. Mas no mesmo salmo o tom muda: eu, porém, confio na tua misericórdia, meu coração se alegrará na tua salvação. Aqui vê-se claramente o processo de transformação. A alma ferida encontra uma âncora na misericórdia de Deus e começa a se curar por dentro. Em muitos trechos, os salmos apresentam a adoração não como uma reação ao bem-estar, mas como um ato deliberado de guerra emocional. Quando a alma está nas trevas, adorar é uma decisão que abre portas espirituais. O Salmo 42:5 mostra isso de forma clara. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele minha salvação e meu Deus. Não há motivos visíveis para louvar, mas se louva mesmo assim. Essa ação interrompe o ciclo do abatimento e ativa a fé. A adoração, nesse contexto, é um ato de resistência espiritual contra as forças que buscam esmagar o coração. Uma das fortalezas dos salmos é que eles oferecem palavras quando já não restam forças para falar. A alma ferida muitas vezes não sabe o que dizer, como orar, por onde começar. Mas ali estão os salmos, prontos para serem pronunciados como se fossem nossas próprias palavras. O Salmo 77 inicia com esta declaração: com a minha voz clamei a Deus clamei e Ele me ouvirá. Essa afirmação põe em movimento o processo de restauração, porque a alma que clama é a alma que ainda tem fé. E essa fé, por menor que seja, é suficiente para mover o coração de Deus. O processo de cura emocional através dos salmos não é místico nem abstrato. É uma dinâmica espiritual concreta. Lê-los, meditá-los, orá-los, proclamá-los.
Cada uma dessas ações produz um efeito acumulativo no interior do ser humano, porque a palavra não volta vazia. Quando é recebida com humildade e repetida com fé, começa a limpar, a ordenar, a restaurar o que parecia perdido, começa a reviver o que estava seco, a fazer florescer. A alma humana precisa de expressão, precisa de uma linguagem para sua dor, e nos Salmos ela a encontra. Ali há palavras para o lamento, para a dúvida, para o cansaço, para a esperança. Cada emoção encontra seu reflexo nesses textos sagrados, e essa identificação é chave para a cura. Porque quando alguém se reconhece na Escritura, deixa de se sentir sozinho. Compreende que a dor não o separa de Deus, mas pode aproximá-lo ainda mais dele. Por isso, os Salmos são muito mais que literatura antiga. São mapas espirituais que guiam a alma ao refúgio da presença divina. Cada versículo, quando internalizado, torna-se um remédio para as emoções quebradas. O que se sente abatido encontra consolo. O que se sente confuso encontra direção. O que se sente perdido encontra caminho. Porque em cada palavra pronunciada por Deus há vida, a restauração, há um novo começo. A alma ferida não precisa de fórmulas, precisa de verdade. E a verdade está na palavra. Essa verdade declara que o quebrantamento não é o fim, que há consolo, que há propósito na dor, que há redenção. O Salmo 147:3 o proclama com clareza. Ele cura os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Esse versículo resume o processo completo, cura e cobertura. Não apenas remove a dor, protege a área vulnerável, não apenas levanta o caído, restaura sua dignidade. Quando a medicina já não encontra causas visíveis, quando os tratamentos não aliviam, quando a alma continua gemendo em segredo, os salmos seguem oferecendo seu poder eterno, não pelo que dizem, mas por quem os inspirou. Porque por trás de cada palavra, há um Deus que conhece cada emoção, que não despreza o choro, que não ignora a tristeza. E quando a alma ousa voltar a Ele com sinceridade, com humildade, com dependência total, começa o milagre silencioso que transforma tudo. Há uma verdade espiritual que atravessa toda a Escritura. A fé não é passiva. Não se trata apenas de crer em silêncio, mas de declarar, proclamar, falar em linha com o que Deus disse. As promessas não se ativam com mera intenção, mas com convicção expressada. Por isso a palavra não foi escrita apenas para ser lida, mas para ser pronunciada com o coração alinhado ao seu conteúdo. Quando falamos a palavra com fé, estamos liberando um princípio do céu sobre a terra. Os salmos especialmente foram inspirados com essa finalidade, colocar na boca do povo de Deus palavras que produzem efeitos reais, tangíveis, até no corpo físico. A Escritura ensina que o poder da vida e da morte está na língua. Provérbios 18:21 diz de forma categórica: isso não é uma metáfora, é uma lei espiritual. O que se pronuncia com um coração cheio de fé tem capacidade para criar, sustentar, derrubar ou levantar. Nesse contexto, os salmos se tornam instrumentos de proclamação que não apenas consolam, mas restauram. Quando a alma está firme na palavra e a boca se alinha com o que Deus declarou, começa um processo que afeta o corpo inteiro. Porque Deus não separa o espiritual do físico. O que ocorre no profundo do espírito tem repercussões na matéria. O Salmo 91 é um dos textos mais citados em tempos de perigo ou doença. E não é por acaso. Ali se estabelece uma sequência de condições espirituais que levam à proteção total. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O versículo não começa com uma petição, mas com uma proclamação. O salmista está dizendo algo, está verbalizando sua confiança. E a partir dessa declaração, todo o salmo se torna uma cadeia de promessas ativadas. Nenhum mal te sucederá, com suas penas te cobrirá, não temerás o terror noturno. A proteção não surge no vácuo, nasce de uma fé que fala, que afirma, que declara quem é Deus em meio à aflição. Em Romanos 10:10, encontramos uma chave que conecta com esse princípio. Com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se confessa para a salvação. Aqui, estabelece-se uma dupla dinâmica. A fé começa no coração, mas não se completa até sair pela boca. O que se crê no íntimo deve ser confessado no visível.
E essa confissão não é apenas para a redenção da alma, mas também para a restauração do corpo. A cura, como a salvação, entra por meio da palavra. E quando essa palavra é proclamada desde uma fé viva, começa a exercer seu efeito transformador. A Bíblia não apresenta a proclamação como um ato superficial, mas como uma extensão do Espírito. O Salmo 103 inicia com uma declaração poderosa: bendize, ó minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E então enumera os efeitos dessa relação com Deus. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem cura todas as tuas enfermidades. A cura é apresentada como um dos benefícios que não devem ser esquecidos. Mas para recordá-los, a alma tem que falar. O salmista ordena à sua própria alma que bendiga, que proclame, que lembre. Esse ato de falar à alma e declarar os benefícios de Deus não é retórico, é terapêutico. Reorienta o foco, estabelece prioridades espirituais e libera a intervenção divina. Isaías 55:11 descreve o poder que a palavra de Deus tem quando é enviada. Assim será a minha palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o qual a enviei. Se isso é verdade para a palavra que sai da boca de Deus, também é verdade para a palavra de Deus que sai da boca do crente. Quando pronunciamos os salmos com fé, estamos participando ativamente desse ciclo espiritual. Estamos enviando uma palavra com direção, com propósito, com poder para afetar realidades físicas e espirituais. A restauração não depende apenas de ler, mas de declarar com fé ativa o que Deus prometeu. A fé verdadeira não é abstrata, é evidência e substância. Hebreus 11:1 o afirma com clareza. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de coisas que não se veem. Nesse nível de certeza, o crente não espera passivamente. Levanta-se, proclama, alinha seu pensamento, sua fala e sua conduta com o que crê. E é nessa coerência espiritual que a cura começa a se manifestar, porque não há contradição entre o que se crê e o que se diz. O corpo então começa a receber instruções que não vêm de sintomas nem de diagnósticos, mas do trono de Deus. A palavra tem autoridade sobre toda circunstância. Quando Jesus enfrentou doenças, nunca duvidou do poder de sua declaração. Em Lucas 5:13, ao encontrar um leproso, ele disse: quero, fica limpo. Não orou longamente, não pediu confirmação, falou e a lepra desapareceu. Essa autoridade foi delegada ao seu povo. Os salmos, inspirados pelo mesmo Espírito, carregam em seus versos essa carga de autoridade divina. Ao pronunciá-los, não estamos repetindo frases religiosas, estamos ecoando uma verdade eterna. Estamos chamando à ordem tudo aquilo que está fora do design original de Deus, incluindo as doenças do corpo. A restauração física não é produto do esforço humano, mas do repouso na verdade divina. E esse repouso não é passividade, é confiança ativa que se expressa. O Salmo 107:20 declara que Deus enviou sua palavra e curou. A palavra foi enviada com um objetivo claro: trazer cura, não como possibilidade, mas como resultado. Essa palavra não foi enviada ao acaso, mas com intenção. Cada vez que proclamamos um salmo com entendimento, estamos reenviando essa mesma palavra com respaldo do céu, e o efeito continua sendo o mesmo: cura. Quando o coração do ser humano se enche de fé e sua boca ousa declarar o que creu, a atmosfera espiritual começa a mudar. E quando a atmosfera muda, o corpo responde. Não por sua gestão, mas por alinhamento com a realidade do reino de Deus. Em Marcos 11:23, Jesus disse: qualquer que disser a este monte, levanta-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, o que disser lhe será feito. O ênfase está no que se diz. Não basta crer, é preciso falar. E o que se fala com fé tem o poder de mover o que parecia inamovível. A palavra, quando proclamada com fé, não apenas cura, também expulsa o que oprimiu. O Salmo 118:17 diz: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Essa não é uma afirmação neutra, é uma declaração de guerra contra o espírito de morte, contra o diagnóstico final, contra o prognóstico irreversível.
É uma palavra que se levanta como espada e corta toda a sentença antecipada. E essa palavra, quando pronunciada com a convicção de quem conhece o Deus que a inspirou, tem poder para reverter situações físicas. A proclamação tem um duplo efeito. Edifica a fé de quem fala e modifica o ambiente espiritual ao redor. Por isso o salmista no Salmo 91:2 não pensa em silêncio, mas diz: direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Falar não é opcional, é essencial. Na boca está a chave que abre o acesso à restauração. E quando a boca se enche da palavra, o corpo começa a receber instruções novas. Porque o que se diz com fé baseado na palavra nunca volta vazio. A restauração física através da proclamação não é um atalho, é o design original. Deus criou o mundo com palavras. O próprio Jesus, ao enfrentar a dor, usou palavras. E os salmos foram inspirados para que o povo de Deus fale com autoridade. Porque em cada salmo há um decreto esperando ser ativado, não por repetição vazia, mas por proclamação viva, consciente e fundamentada na fé. A boca do crente não é apenas um canal de expressão, é um instrumento de governo espiritual. E quando essa boca se enche da palavra, o corpo inteiro começa a experimentar o fruto do que foi declarado. Há momentos na vida em que a alma busca desesperadamente uma palavra que lhe fale diretamente, uma promessa específica que não apenas console, mas também instrua. Nem todos os dias têm o mesmo peso espiritual, nem todas as batalhas se enfrentam com a mesma oração. Assim como cada ferida precisa de um tratamento diferente, também cada circunstância demanda um salmo diferente. Os salmos são remédio, mas também são ferramenta, espada, escudo, refúgio. E compreender quando e como usar cada um deles é parte da sabedoria espiritual que produz frutos visíveis. Não é o mesmo enfrentar uma doença repentina que atravessar um longo processo de desgaste. Não é igual o clamor de quem está quebrado por dentro ao rogo de quem sente que seu corpo não resiste mais. A alma precisa de direção, e a palavra de Deus não deixa zonas cinzentas. Os salmos foram dados para todas as estações da alma, mas requerem discernimento para serem aplicados como corresponde. O Espírito Santo guia, mas também espera que o crente escute, identifique e conecte. E essa conexão é que abre as comportas do poder latente em cada versículo. Quando o temor toma conta do pensamento e a ansiedade consome a paz, há um salmo que se torna refúgio. O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmo 91:1, essa palavra não é apenas uma declaração genérica, está projetada para momentos de ameaça, para dias em que o perigo é iminente e a mente não consegue se acalmar. Sua estrutura fala de cobertura, de abrigo, de uma proximidade segura. Proclamá-lo em meio a uma crise ativa uma proteção que não depende do visível, mas do que Deus estabeleceu como invisível, porém real. Por outro lado, quando a batalha se trava mais no corpo que no ambiente, quando a doença começou a debilitar a carne, a alma precisa lembrar que seu Criador também é seu curador. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, Ele é quem cura todas as tuas enfermidades. Salmo 103. Aqui não há espaço para dúvida. Não se fala de algumas enfermidades, mas de todas. Essa palavra é um bálsamo para os dias em que a força física diminuiu e a dor tenta levantar argumentos contra a fé. É nesse contexto que esse salmo se torna uma espada que separa a verdade eterna da circunstância temporária. Também há dias em que a alma não sofre pelo que o corpo padece, mas pelo que o coração falhou. A culpa, o arrependimento, a necessidade de restauração espiritual. Então levanta-se com força a voz do Salmo 51, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito reto. Essa oração não surge da dor física, mas do quebrantamento interno. Não busca proteção, busca purificação, não precisa de consolo, precisa de renovação, e para que a alma seja curada desde suas raízes espirituais, deve usar o salmo que foi projetado para esse clamor. Há quem trate os salmos como fórmulas fixas, como se cada um pudesse ser usado em qualquer momento, sem diferença. Mas a Escritura não é mecânica, é precisa.
E essa precisão revela que há versículos inspirados para momentos de guerra e outros para temporadas de repouso. Há textos que ativam a autoridade e outros que convidam ao silêncio reverente. Discernir o momento espiritual em que se encontra é chave para saber qual palavra ativar, porque a palavra não é uma ferramenta que se impõe, é uma espada que se empunha com intenção. O salmista não escreveu desde a comodidade, mas desde a urgência do espírito. Cada verso tem uma raiz, uma motivação, uma carga profética. Alguns nasceram em meio ao cerco, outros na intimidade do tabernáculo, alguns foram cantados com lágrimas, outros com gritos de vitória. E a alma que busca cura precisa aprender a ler esses matizes, a ouvir entre linhas o que o Espírito diz para a sua situação presente. A leitura que transforma não é a que percorre as palavras superficialmente, mas a que mergulha nelas, buscando a voz de Deus por trás do texto. Há dias em que não se precisa de um grito de guerra, mas de uma afirmação de confiança. O corpo pode estar fraco, mas o espírito não quer clamar, apenas descansar em paz. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Essa palavra não confronta, não empurra, não exige, convida ao descanso. É um salmo de quietude para noites em que a mente não para de falar e o coração não sabe como apagar a tempestade interna. Declarar isso nesses momentos não é ritual, é alinhamento, é colocar a alma na frequência da paz que Deus prometeu. Mas quando a alma precisa lembrar seu propósito, quando tudo ao redor parece indicar que a derrota é iminente, então é necessário levantar uma declaração de identidade. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Salmo 118:17. Esse versículo não foi escrito para dias fáceis, foi inspirado para dias em que se enfrenta o abismo. Quando pronunciado com convicção, transforma-se em uma sentença contra todo prognóstico de morte. Seu poder não está na poesia, mas em sua origem foi inspirado por um Deus que nunca mente. E quando declarado desde o Espírito, muda o rumo dos acontecimentos. O discernimento espiritual não se trata de escolher um texto ao acaso e repeti-lo. Implica sintonizar a alma com o céu, prestar atenção à direção do Espírito, buscar com intenção a palavra exata para a batalha específica. A Bíblia não é um catálogo, é um campo de treinamento, e os salmos são armas que devem ser usadas com entendimento na guerra espiritual. Uma palavra mal usada não fere o inimigo, mas uma palavra precisa pode derrubar fortalezas que duraram anos. Por isso, conhecer o contexto e o propósito de cada salmo é uma necessidade, não um luxo. A alma ferida que busca cura precisa de mais que informação, precisa de precisão profética. E essa precisão se alcança quando a pessoa deixa de agir por impulso e começa a buscar com o coração aberto. Os salmos se revelam a quem os busca com fome, não a quem os recita por costume. Cada salmo tem um ritmo, uma voz, uma atmosfera. Alguns respiram luta, outros cantam esperança. Alguns são gritos no vale, outros são louvores do topo. Saber qual usar não se aprende com técnica, recebe-se com comunhão. A cura espiritual e física não ocorre apenas pelo contato com a palavra, mas pela relação com quem a inspirou. Essa relação é que permite que o salmo certo chegue no momento exato. E quando isso acontece, o coração o reconhece. Há uma ressonância interior, uma certeza silenciosa de que essa é a palavra que deve ser pronunciada, uma e outra vez até que o corpo creia, até que a alma abrace, até que o espírito a viva. Não se trata de quantidade, mas de direção. Um único versículo declarado com revelação tem mais poder que capítulos inteiros repetidos sem discernimento. Jesus no deserto venceu o inimigo com 3 versículos. Não usou todo o rolo de Isaías, não citou extensos textos da Torá, usou o necessário. E esse princípio segue vigente. O salmo que corresponde à sua batalha não é o mais longo, é o que foi designado pelo Espírito para romper o jugo que você carrega, o que liberta, o que consola, o que ordena ao corpo que se alinhe com o céu. Os salmos não são fórmulas, são expressões vivas que contêm códigos de restauração, mapas de direção,
chaves para abrir portas fechadas. Cada um responde a um momento específico da alma e do corpo. Por isso, quem os busca com intenção os encontra com poder. E quem os encontra com poder não os solta até ver a cura se manifestar. Porque uma vez que o coração provou a eficácia da palavra precisa, não volta a se conformar com repetições sem direção. Há algo que o mundo não pode entender, mas que o Espírito percebe com clareza, quando se proclama o salmo certo no momento certo. Algo no ambiente muda. Não se vê, mas se sente. Não se explica, mas se experimenta. A atmosfera se alinha. O corpo começa a responder. A mente se aquieta. Não por sua gestão, mas por obediência a uma voz superior. Porque a palavra de Deus não busca permissão para agir. Ela apenas espera ser pronunciada com fé. E quando isso ocorre, quando a alma clama desde o lugar certo, quando a boca declara o salmo designado para essa batalha, não há escuridão que resista, não há doença que permaneça, não há opressão que prevaleça, porque a palavra não é fraca, ela apenas espera um coração que abrace com fé e uma boca que a proclame com convicção. Há forças que não se veem, mas que operam com intensidade contra o propósito de Deus na vida das pessoas. Quando alguém se dispõe a buscar cura na palavra, a proclamar os salmos com fé, a crer que seu corpo e sua alma podem ser restaurados pelo poder divino, não o faz em um campo neutro. Entra em uma dimensão espiritual, onde há oposição ativa, uma resistência que nem sempre se percebe com clareza, mas que é real. Essa resistência não provém da vontade humana nem de condições externas, mas de um sistema espiritual que busca impedir a manifestação do reino de Deus no visível. O inimigo das almas não precisa atacar o que está adormecido, mas quando um crente se levanta em fé, quando começa a declarar os salmos como espada, quando decide não se conformar com o diagnóstico do mundo e começa a crer no que diz o Criador, é então que o conflito se ativa. Efésios 6:12 o afirma sem ambiguidade. Não temos luta contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste século. Essa luta nem sempre se manifesta com estardalhaço. Muitas vezes opera na dúvida persistente, no desânimo que aparece depois de orar, na falta de concentração ao ler a palavra, na pressão mental que tenta convencer que nada está mudando. O inimigo não teme o crente que lê a Bíblia como rotina, mas sim o que a proclama como espada. Não se inquieta com os que oram sem fé, mas se estremece diante daqueles que creem no poder da palavra viva. É por isso que, muitas vezes, logo após declarar um salmo de cura, experimenta-se uma sensação de desgaste, de frustração ou até uma intensificação dos sintomas. Isso não é sinal de que a palavra não funciona, mas evidência de que uma batalha começou no invisível, porque cada promessa pronunciada com fé se torna uma ameaça direta ao reino das trevas. No Salmo 18, revela-se como opera essa dimensão de luta. Cercaram-me laços de morte, e torrentes de perdição me assombraram. Laços do inferno me cingiram, e armadilhas de morte me surpreenderam. O salmista está descrevendo uma situação de pressão espiritual intensa, não visível, mas palpável. No entanto, ele não para ali. Nos versículos seguintes declara: clamei ao meu Deus, e ele ouviu a minha voz desde o seu templo. Então a terra se abalou. Quando há clamor com convicção, o céu responde. E quando o céu responde, a terra treme. Mas essa comoção espiritual muitas vezes vem precedida de uma resistência feroz. A cura, tanto do corpo quanto da alma, é parte do pacto eterno que Deus fez com seu povo. No entanto, nem sempre se manifesta de forma imediata, porque há oposição ativa. Daniel, no capítulo 10 de seu livro, orou por dias sem obter resposta. Mas quando finalmente o anjo do Senhor se apresentou, revelou que desde o primeiro dia sua oração havia sido ouvida, mas o príncipe da Pérsia resistiu à resposta por 21 dias. Esse relato não é uma curiosidade profética, é uma chave espiritual. Mostra que as promessas de Deus podem ser retidas temporariamente por forças espirituais contrárias. Não porque Deus não queira responder,
mas porque o conflito no céu se intensifica quando a vontade divina está prestes a se manifestar na terra. Os salmos, quando proclamados com fé, não agem apenas como consolo, mas como armas de guerra. Cada versículo que declara a soberania de Deus, cada linha que afirma seu poder curador, cada frase que proclama sua fidelidade perfura a atmosfera espiritual e confronta estruturas de incredulidade, opressão e doença. Mas esse avanço costuma provocar resposta. A resistência se levanta, não para derrotar o crente, mas para desgastá-lo, para que desista, para que solte a espada antes do tempo. Por isso o salmista no Salmo 27 diz: teria desfalecido se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele reconhece que a pressão era tal que esteve a ponto de desistir, mas não desistiu porque a fé que se mantém mesmo tremendo é a que atravessa a tempestade e chega à manifestação. Essa fé não é euforia, é convicção silenciosa, é decisão diária de continuar crendo, embora o entorno diga o contrário. Um dos métodos mais sutis de resistência espiritual é o cansaço. Não um cansaço físico comum, mas um que se instala na alma. O Salmo 119 o reflete quando diz: minha alma se consome de ansiedade e sustenta-me segundo a tua palavra. Aqui revela-se um desgaste interno, uma fadiga do espírito que só pode ser contrarrestada pela palavra. Esse tipo de resistência busca nublar a clareza, apagar o fogo e enfraquecer a constância. Mas quando a alma se recusa a ceder e se agarra com mais força ao que Deus disse, ativa-se uma fortaleza que não vem da carne, mas do espírito. A proclamação constante dos salmos não é repetição mecânica, é persistência espiritual. É uma forma de estabelecer uma atmosfera que confronta e expulsa a opressão. Por isso o inimigo buscará qualquer meio para impedir essa proclamação: distração, sono repentino, pensamentos de inutilidade e oposição do entorno. Cada obstáculo é um sinal de que o que está sendo feito está causando impacto no âmbito espiritual. E se a resistência é forte, é porque a libertação está perto. O Salmo 46 declara: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Essa afirmação não é teórica. É uma verdade que se experimenta em meio à luta. Quando a oposição espiritual se intensifica, o crente não precisa retroceder, mas se ancorar mais firmemente na palavra, porque a fortaleza não vem da ausência de batalha, mas da presença ativa de Deus em meio a ela. E essa presença se torna tangível quando se proclama sua verdade com perseverança. A resistência invisível não é eterna, tem limites estabelecidos pelo próprio Deus. Por isso o Salmo 35 afirma: o seu furor dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa declaração é um lembrete de que o sofrimento, a oposição e a espera não são permanentes. A cura decretada no céu chegará em seu tempo. A manifestação virá, a vitória será visível. Mas enquanto não chega, o chamado é resistir, sustentar a espada do Espírito, continuar proclamando sem ceder, porque a batalha não se ganha pelo volume da voz, mas pela firmeza da fé. Não se trata de gritar mais alto, mas de crer mais profundamente. E os salmos, quando proclamados desde essa profundidade, não apenas atravessam os céus, mas também quebram as correntes que os inimigos invisíveis tentaram impor. A resistência espiritual se desmorona quando a perseverança do justo se une à fidelidade inabalável do Deus que prometeu. Há palavras que não apenas consolam, mas transformam. Em cada página dos Salmos há uma semente de poder divino que, quando recebida com fé e proclamada com convicção, produz resultados tangíveis. Não é apenas o conteúdo que impacta, mas a presença que o respalda. E ao longo de toda a Escritura, a história daqueles que se refugiaram na palavra mostra que o poder de cura não é um mito, mas uma realidade espiritual ativa. Cada testemunho bíblico, cada intervenção divina, confirma que, quando o homem se alinha com a voz de Deus, algo muda para sempre. Davi não escreveu os salmos desde a comodidade da teoria, mas desde o crisol da aflição. Seu corpo foi quebrantado, sua alma abatida, sua vida perseguida. Mas cada vez que ele se refugiava na presença de Deus por meio da adoração, por meio da proclamação,
o quebrantamento começava a ceder. O Salmo 30 não foi uma simples reflexão, foi uma experiência viva. Senhor, meu Deus, a ti clamei e tu me curaste. Ele não disse que melhorou, disse que foi curado. E essa afirmação não foi uma metáfora, foi o resultado de uma relação ativa com a palavra, de uma fé que não se rendeu ante a dor. No Salmo 107, apresenta-se um padrão divino que se repete uma e outra vez: clamor, intervenção, libertação. Enviou a sua palavra e os curou e os livrou da sua ruína. Não houve mediadores humanos, não houve intervenção externa, houve uma palavra enviada e essa palavra trouxe cura. É um princípio que transcende épocas, culturas e circunstâncias. Onde há um coração que clama, Deus responde. E quando Deus responde, Ele o faz com sua palavra. Essa palavra não chega como teoria, chega como espada, como remédio, como decreto que reverte o curso do sofrimento. O Salmo 6 mostra um homem debilitado até o mais profundo, clamando com a última força que lhe resta. Estou cansado de gemer, todas as noites inundo de lágrimas o meu leito. Mas mesmo nesse estado ele proclama que o Senhor ouviu seu rogo. Essa é constante que se repete em cada história espiritual de cura, um homem ou uma mulher que sem forças decide falar com Deus, e um Deus que responde com poder. O Salmo não é uma simples oração, é um campo de batalha onde a dor é enfrentada com verdade e onde a verdade sempre prevalece. Não se precisa de uma fé perfeita para receber cura, mas de uma fé rendida. E os salmos ensinam exatamente isso. Não exigem pureza emocional, exigem sinceridade espiritual. No Salmo 38, o salmista reconhece seu estado físico deteriorado, mas também reconhece que sua esperança está em Deus. Ele não nega sua realidade, mas se recusa a se render a ela. E essa rendição à vontade de Deus é o que permite que a intervenção divina se manifeste no corpo e na alma. Cada testemunho bíblico onde o clamor se une à palavra é uma confirmação de que os salmos não são poesia antiga, mas códigos de acesso ao poder curador de Deus. São palavras que, quando ativadas com entendimento, produzem o mesmo efeito que produziram em Davi, em Asaf e nos profetas. O mesmo Deus que os inspirou segue agindo com a mesma fidelidade. E aqueles que mergulham nessas palavras com fome recebem mais que consolo, recebem vida. Por muito tempo, tentou-se reduzir a cura a uma fórmula clínica, a uma sequência de diagnósticos, tratamentos e prognósticos que muitas vezes não conseguem tocar o fundo da dor. Mas há dimensões do sofrimento humano que não se medem com exames nem se entendem com ciência. Há quebrantamentos que não são físicos, mas destroem lentamente. Há batalhas invisíveis que se lutam desde a madrugada até o último pensamento do dia. E é exatamente aí, precisamente aí, que os salmos agem com uma potência que não precisa de explicação, apenas de entrega. Porque eles não foram escritos para decorar livros nem adornar liturgias. Foram inspirados para tocar o que ninguém mais pode tocar, a raiz da alma. Os salmos curadores não apenas restauram o que está danificado, também despertam o que estava adormecido, levantam a sensibilidade espiritual que o sofrimento apagou, ativam sentidos que a rotina endureceu, levam o crente a se reencontrar com uma voz que não julga, mas chama uma voz que não aponta, mas cura, uma voz que não pergunta quanto dói, mas declara vive, e o que estava seco começa a reverdecer. Não é uma cura que se limita ao corpo, é uma restauração que reintegra a alma ao seu propósito eterno. Através de cada salmo proclamado com convicção, o ser humano se vê confrontado com algo maior que sua dor, a fidelidade de um Deus que não muda. E quando essa fidelidade se torna sustento, já não se busca uma saída rápida, mas uma transformação profunda. Já não se trata apenas de aliviar o sintoma, mas de abraçar o processo. Porque Deus não quer apenas que seu povo seja curado, quer que seja consciente de sua voz, dependente de sua presença e firme em sua palavra. E os salmos são a ponte que conecta essa necessidade com esse design divino. Há uma diferença entre os que conhecem os salmos e os que vivem dentro deles, entre os que os leem e os que os habitam. Os primeiros acumulam informação, os segundos experimentam a restauração. Porque não basta saber que o Salmo diz, Ele cura todas as tuas enfermidades.
É necessário crer que essa palavra foi escrita também para você, para este momento, para esta batalha, para este deserto. Não importa se o entorno não muda de imediato. Não importa se a voz do médico ainda soa como uma sentença. O que verdadeiramente importa é que você não está mais sozinho e que Deus falou. Hoje, mais do que nunca, precisam-se homens e mulheres que ousem voltar a palavra como remédio, que não se conformem com o visível, que não meçam sua esperança pelo que sentem, que não interpretem o silêncio como ausência. Precisam-se crentes que abram os salmos como quem abre um poço em terra seca, sabendo que dali brotará vida, porque o poder desses textos não está apenas no que dizem, mas no que liberam quando são cridos, repetidos, sustentados com perseverança. Não é o tempo de soltar a promessa, é o tempo de empunhá-la. Não é o momento de retroceder, é o momento de falar como Davi: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. E ao declarar isso, você não está apenas afirmando seu destino, está desafiando tudo que quis apagá-lo. Porque os salmos curadores não são uma opção, são uma designação. São o eco de um Deus que segue dizendo hoje o que disse ontem: eu sou o Senhor teu curador. E essa palavra, quando entra, muda tudo. Under the trembling silver rain, you held my name like something rare. The sky was bruised with the winds of doubt, but you still touched my tangled hair. The hempen hum beneath the storm echoed the truth you tried to hide, that even in the wildest winds, you wanted me there by your side. And every drop against our skin felt like a vow we whispered in. The world was loud, but deep within, I heard your heart begin again. Burned ember lines through the storm, carving light where shadows sway. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire close to our ribs, even when the night raged on. 'Cause a love like ours doesn't drown, it rises blazing strong. Your breath was warmth in freezing winds, a secret oath the night revealed. The storm kept circling overhead, but still our broken pieces healed. The handpans ringing soft and low carried the pulse that matched your own. I never knew that in the storm two wandering souls could feel like home. And though the skies were cracking wide, your truth still poured on every side. I felt your fears, but still I tried to be the calm where you could hide. We burned ember lines through the storm, carving light where shadows swayed. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire close to our ribs, even when the night raged on. 'Cause a love like ours doesn't drown, it rises blazing strong. Handpan echoes weaving slow, lighting past the dark won't show. If ever storms return again, I'll meet them all and still hold your hand. 'Cause every flicker in your eyes rewrites the fear the night implies. So we'll keep ember lines through the storm, sparking hope where shadows cling. Even when the winds grow wild, your heart is still my sheltering. We'll hold fire close to our ribs till dawn breaks through the roaring dark. 'Cause a love like ours never fades, it survives, spark by spark. Through every storm, we still burn on.